Eu vou falar com a repórter agora, Gorete Santos. A Gorete Santos vai trazer para a gente informações de um caso que ela tem acompanhado já há alguns dias, do casarão no centro de Teresina, que desabou parte dele, atingiu 2 carros, deixou uma pessoa levemente ferida e agora, na tentativa de recuperar ou retirar o teto, o que aconteceu? A casa foi ao chão, caiu tudo. E agora? A casa que deveria ser preservada, ou que se discutia a preservação, já não existe mais. E Gorete Santos explica para nós. Gorete, o que é que vai levantar todos esses escombros aí de volta, Gorete? Pois é, Joyce, é uma situação muito lamentável, né? A gente acompanhou todo esse processo, há cerca de 40 dias, parte da estrutura desmoronou, atingindo os veículos, como você falava anteriormente. Houve uma ampla discussão acerca da conservação de prédios antigos aqui no centro da capital. Bom, ontem a tentativa de retirar o telhado, praticamente toda a casa foi abaixo, essa casa que fica aqui no cruzamento das ruas Barroso e Areolino de Abreu. Só sobraram, como vocês observam, pedaços de 3 paredes desse casarão antigo. O proprietário estava aqui ontem acompanhando esse processo de retirada do telhado, inclusive eu conversei com ele. E nós vamos observar agora a respeito desse procedimento nessa reportagem que foi feita na manhã de ontem. Apenas pedaços de 3 paredes. Todo o restante do casarão ruiu com a remoção do teto. O serviço foi feito na manhã desse domingo. O empresário Marcelo Almeida garante que desde que comprou o prédio há 6 anos, realizava manutenção regular, sempre vistoriada pela prefeitura. O casarão estava interditado desde o dia 11 de janeiro, quando parte da estrutura desabou, atingindo 2 veículos que passavam pelo local. Marcelo diz que procurou o Ministério Público e, após audiência com vários órgãos, foi determinada a retirada do teto para evitar o risco de novo desmoronamento. Isso aí foi planejado, temos documento que encaminhamos tanto a SDU como a Fundação Cultural. Estamos na última etapa do serviço, que é só a limpeza dos destroços que caíram na rua. Feito isso, a construtora, na audiência pública, também se comprometeu a apresentar ao Ministério Público o projeto de recuperação com uma reconstrução exatamente igual, com todos os traços históricos e arquitetônicos do imóvel. Esse documento traz a definição em detalhes sobre a execução do trabalho, data e horário, uso de máquina e não de remoção manual, por segurança dos trabalhadores, como determinado pelo Ministério Público do Trabalho. E ainda informação sobre a possibilidade de mais danos. O proprietário diz ainda que já tinha um projeto de restaurar o prédio para uso comercial. Agora, garante que pretende reconstruí-lo. O que caiu junto com o teto, o que ficou de pé, vai ser alvo agora. Está todo documentado, todo fotografado. Eu vou encaminhar um ofício à SDU para que ela mande seus técnicos aqui para fazer uma avaliação para que a gente possa retirar o restante. Bom, a gente observa aqui de perto, viu, Joelson, que inclusive essa estrutura, os tijolos bastante antigos, eles estão praticamente desmanchando. A madeira também quase toda apodrecida, cheia de cupins. Então, realmente é uma estrutura que corria esse risco iminente, qualquer momento poderia desabar. Na época do primeiro desmoronamento, no mês passado, a gente inclusive chegou a questionar se havia de fato essa manutenção, se estava sendo realizada essa conservação desse casarão. O Marcelo Almeida, que é o proprietário, nos informou ontem que vinha de fato fazendo essa manutenção, e a gente conversa agora com o gerente de controle e fiscalização da SDU Centro-Norte, o Enéas Costa, para saber de fato a respeito desse processo que vinha sendo acompanhado pela prefeitura. De fato havia essa manutenção de forma permanente? Alguma perícia foi feita no primeiro desmoronamento para se constatar a real causa desse desabamento? Boa tarde. Boa tarde. No primeiro desmoronamento foi feita uma perícia, feita tanto pelo CREA quanto pelo Central de Arquitetura e pela Fundação São Chaves. Verificou-se que realmente tinha uma madeira que ela não suportou o peso, a madeira já velha, antiga, ela acabou quebrando, com o talhado veio abaixo e derrubou a parede naquele dia.
Aí agora, nesse caso, foi acertado tanto com o Ministério Público quanto com a Fundação, com a Prefeitura, que ia ser retirado o restante do telhado, e que nesse processo, infelizmente, as paredes vieram abaixo também. O proprietário informou a gente que havia uma intenção dele anterior de fazer uma intervenção aqui para evitar esse desmoronamento e que ele não recebeu autorização da Prefeitura. Por que não foi dada na época? Bem, é um caso que pode ser analisado com a Fundação do Sr. Chaves, porque ela deu entrada lá no local. Mas a gente acredita que é pela conta do material que ia ser utilizado. Porque existia um impasse em querer usar o material antigo e o proprietário dizendo que era inseguro usar esse material que já tinha no local. Quero agradecer então a Enéas Costa pelas informações prestadas ao Jornal do Piauí. Agora, Joelson, ele se compromete em reconstruir todo o casarão. Agora vai ter como reconstruir com todo esse material que era usado, com o mesmo tipo de material, né? Porque hoje nem se tem mais esse material à disposição. Ele já questionava aí os riscos, a gente viu de fato, acabou ruindo praticamente tudo. Joelson. Olha, um prejuízo histórico, um prejuízo material, realmente é impressionante. Gorete, obrigado, hein?